Agora, uma história escrita aproximadamente 1000 anos antes do Gênesis, falando sobre a cidade de Uruk, o grande dilúvio, a arca, o construtor da arca, uma serpente roubando uma planta que proporcionaria imortalidade e os deuses no plural. O que não é diferente dos textos mais antigos, do Antigo Testamento, onde os Elohim eram um grupo de seres e se reuniam juntos, como dizem alguns textos. No século XIX, foram descobertas antigas tábuas com escritas cuneiformes, traduzidas somente anos depois. Nelas, contava-se uma história escrita muito antes do Gênesis, por um povo que habitava a região séculos antes dos israelitas, os Sumérios. Entre esses relatos antigos, destacava-se a vida de Gilgamesh, rei de extraordinária força e beleza, 2/3 Deus e 1/3 humano, e seu encontro com o construtor da arca que sobreviveu ao grande dilúvio. À primeira vista, esses paralelos pareciam confirmar histórias bíblicas, mas ao se observar os detalhes, surgiam diferenças marcantes. Os deuses envolvidos eram irmãos, um desejava destruir a humanidade e o outro salvá-la. E o construtor da arca era, na verdade, filho de um deles. Assim, a narrativa confirma o conto bíblico em linhas gerais, mas se distancia nos detalhes. Gilgamesh governava Uruk com poder às vezes sábio, às vezes despótico. Oprimia os jovens e as mulheres, sem que ninguém ousasse desafiá-lo. Diante disso, os deuses criaram Enkidu, homem primitivo, nascido entre as feras e moldado pela natureza, destinado a se tornar o rival e o complemento de Gilgamesh. O encontro entre eles simbolizava o choque da civilização com a barbárie. Depois de uma luta titânica, Gilgamesh saiu vencedor, e Enkidu reconheceu sua superioridade. Mas o respeito mútuo se transformou em amizade profunda, algo que ambos jamais haviam experimentado. Impulsionados pelo desejo de glória, Gilgamesh convenceu Enkidu a viajar à Floresta dos Cedros, no que hoje seria o Líbano, para enfrentar o guardião Umbaba, o terrível, e cortar o cedro sagrado. Apesar dos conselheiros tentarem dissuadi-los, os dois amigos partiram confiantes na proteção de Shamash, o deus Sol. Chegando à floresta, Enkidu tentou convencer Gilgamesh a desistir diante do poder de Umbaba, mas o deus os protegeu. Após uma batalha colossal, dominaram o guardião. Temeroso de que deixá-lo vivo provocasse represálias, Enkidu insistiu em matá-lo. Umbaba amaldiçoou Enkidu, condenando-o a uma vida curta, e este, com sua força e espada, decapitou o monstro. A ira do deus Enlil se manifestou e, para aplacá-lo, Enkidu cortou o maior dos cedros para construir a grande porta do templo de Enlil em Nippur. Com as madeiras, retornaram a Uruk, transportando as balsas pelo Eufrates, enquanto Gilgamesh carregava triunfalmente a cabeça de Umbaba. De volta à cidade, Ishtar, deusa do amor, propôs casamento a Gilgamesh, mas ele recusou, lembrando os destinos trágicos dos amantes anteriores. Furiosa, Ishtar pediu a Enlil, seu pai, que enviasse o touro celestial para destruir Gilgamesh e Uruk. Mais uma vez, Gilgamesh e Enkidu enfrentaram e venceram o monstro, desafiando a ira dos deuses. Como punição, Enkidu, já amaldiçoado, recebeu a sentença de morte. A iminência de sua morte chegou através de sonhos, e a revolta de Enkidu foi intensa. Ele apelou a Shamash, que o lembrou de valorizar a vida e as experiências vividas. Enkidu adoeceu e, apesar dos cuidados de Gilgamesh, morreu após 12 dias. Devastado, Gilgamesh ergueu uma estátua em memória do amigo e percebeu que a fama entre os homens pouco significava diante da morte inevitável. Determinando-se a vencer a morte, Gilgamesh partiu em busca da imortalidade, procurando Utnapishtim, o longínquo, o Noé sumério que sobrevivera ao dilúvio e recebera a vida eterna. Em sua jornada, enfrentou criaturas fantásticas que o advertiram sobre a impossibilidade da missão, mas a determinação o guiou até o barqueiro que o levaria às águas da morte. Finalmente encontrou Utnapishtim e, surpreendentemente, não deparou com um ser extraordinário, mas com um homem comum. Perplexo, questionou: "Estava decidido a lutar com você, mas agora meu braço pende inútil perante você. Diga-me, como foi que encontrou a vida eterna na Assembleia dos Deuses?" Utnapishtim respondeu, revelando os segredos do dilúvio, a salvação de sua família e animais, e a piedade que o deus Ea lhe concedera. Apesar da irritação de Enlil com a sobrevivência dos humanos, Ea defendeu sua fidelidade, e Enlil concedeu ao Utnapishtim e à esposa a imortalidade. Para testar Gilgamesh, Utnapishtim desafiou a resistir ao sono por 6 dias e 7 noites. Exausto, Gilgamesh caiu e dormiu, falhando no teste. Antes de partir, sua esposa pediu que ele recebesse uma recompensa pelos esforços, e Utnapishtim revelou a existência de uma planta que rejuvenescia. Gilgamesh mergulhou,
Colheu a planta e a levou consigo, mas antes de utilizá-la, decidiu testá-la. Durante o descanso, uma serpente furtivamente roubou a planta, deixando Gilgamesh impotente e desesperado. Chorando, ele percebeu que a vida eterna estava fora de seu alcance. Retornou a Uruk, mais velho e sábio, com as mãos vazias, mas com a compreensão da mortalidade humana. Diante das muralhas da cidade, ele refletiu sobre suas façanhas e registrou-as em pedra, deixando um legado eterno para a posteridade. O destino, porém, não poupou Gilgamesh. Nas tabuletas 2, encontramos suas aventuras no mundo inferior e a morte inevitável, revelando que, mesmo para heróis, a vida eterna não era destinada aos homens. E Gilgamesh finalmente compreende que, quando os deuses criaram o homem, concederam-lhe a morte, reservando a vida eterna apenas para si. E assim termina a épica de Gilgamesh, a narrativa mais antiga da humanidade, mostrando a grandiosidade e a fragilidade do homem, a busca pela glória, o peso da amizade e a inexorabilidade da morte.